Bom dia, paz. Vamos começar mais uma aula da Escola Bíblica. Para quem não sabe, me chamo Raquel. Faço parte aqui da igreja. Estou muito feliz e honrada por esse convite de estarmos aqui compartilhando da palavra de Deus. É uma lição importante, uma das mulheres mais importantes, né, da Bíblia. Hoje vamos falar sobre Maria. Maria, mãe de Jesus. O título diz: Maria, uma mulher excepcional. Lição 10, página 51. E antes de tudo, vamos orar, né? Pai, Senhor Jesus, nós entregamos esse dia em Tuas mãos, essa semana em Tuas mãos, te pedindo, Senhor Jesus, que Tu nos abençoe, que Tu nos livre e nos guarde. Abençoa o culto, Senhor Jesus, depois, Senhor Jesus, que venha, Senhor Jesus, ser tremendamente. Esteja conosco, Pai. Habita em nosso meio, Jesus. A glória é Tua, a honra é Tua. Estamos aqui, Senhor Jesus, para aprender mais de Ti. Fique à vontade em nosso meio. Que Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, venha se revelar para cada um aqui, Pai. Que de alguma forma, Senhor Jesus, Tu venha falar, Senhor Deus, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Te agradeço pela oportunidade, Jesus, que Tu, Deus, tem me dado, Senhor Deus, de compartilhar a Tua palavra. Muito obrigada, Jesus. Perdoa os nossos pecados. Tira todo eu, toda a vaidade, Jesus, em nome de Jesus. E acrescenta mais de Ti. Amém. Amém. Eu queria que, antes da gente começar a lição, a gente lesse a Bíblia. Eu fiquei em Lucas 1, né, que fala da história. Mas eu queria começar bem um pouquinho antes, desde o versículo 5, desde a história de João Batista, que vocês vão entender o contexto. Lucas 1, versículo 5. A minha versão é NAA, tá? Nos dias de Herodes, o rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdote diante de Deus, da ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. E o anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz ao filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já que desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel do Senhor, o seu Deus, e dirá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter os corações do pai aos filhos e converter os desobedientes à prudência do justo e habilitar para um Senhor um povo preparado. Algumas versões diz que preparar o povo para a vinda do Messias, né? Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. Queria que vocês prestassem atenção que aqui, né, quando o anjo fala com Zacarias, ele não acreditou. Vocês vão entender a diferença de Maria. O povo estava esperando Zacarias e admirava com a demora do santuário. Quando Zacarias saiu, não lhe podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressamente, por sinais, permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do ministério, Zacarias voltou para casa. Passando esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: Foi isso que o Senhor me fez, e ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus em uma cidade de Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi,
cujo o nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Outras também versões falam: Bem-aventurada, agraciada você é. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Ficará grávida, dará à luz o filho, e quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e chamado por Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso? Eu nunca tive relação com homem algum. E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo envolverá a sua sombra. E por isso também ente santo que há de nascer será filho de Deus. Isabel, sua parenta, outras versões falam sua prima, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo que já é o 6º mês da gestação para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Desde quando o diácono Edielson me chamou, eu falei para ele assim: qualquer mulher que você me der, tá bom, eu vou. Que sobrar aí, você me dá. Aí sobrou Maria. E eu fiquei muito feliz, porque o mundo lá fora, outras religiões, eles idolatram ela, né? Colocam ela, porque todo mundo aqui, gosta da sua mãe, né? Tem um apreço diferente de mãe, né? Na terra. Então, as pessoas idolatram Maria. A gente aqui não idolatra Maria, mas ela é importante. Ela tem que ser referencial. Uma das coisas interessantes da lição, aqui na introdução, é que eles falam que, se você parar para pensar, muitos nomes femininos é Maria. Eu falei, Marquinhos, se eu tiver um nome, se eu tiver uma filha, vai começar com Maria. Não sei se vai ter como, mas começar com Maria. De tão quanto é representativa até hoje, né? Não só pela sua responsabilidade, a sua missão, mas em tudo, ela foi importante, até hoje nos marca, né? Mesmo no nosso subconsciente, a gente quer ter o nome de Maria, é importante a pessoa que tem o nome de Maria, né? E até nisso ela se interfere. E eu li isso tudo aqui desde João, desde então comecei a ler Lucas 1, já tem mais de um mês que eu estou refletindo sobre essa passagem, e cada hora vem um aprendizado sobre Maria para mim, porque quando Deus fala primeiro com a gente, né? Vai tratando a gente, vai colocando a gente na posição. E a minha oração hoje é para que a gente aprenda as virtudes de Maria, para a gente aplicar, né? Aqui, eu comecei com a história de Zacarias, porque Zacarias era um sacerdote. E naquele tempo ele foi chamado para... Ele foi um dos sorteados para poder ir lá para o templo. E ele foi lá trabalhar. Quando ele foi lá trabalhar, ele foi acender seu incenso. Quando o sacerdote entrava lá no templo, toda a multidão, né, o povo daquele templo, ficava lá fora esperando ver o que ia acontecer. E lá, o anjo Gabriel, se vocês pararam para pensar, é o mesmo anjo que visita Maria também. Ele visita Zacarias e fala: Deus ouviu tua oração. Sua mulher vai conceber um filho, vai ser chamado de João, vai ser um menino, você vai te dar alegria. Ou seja, Deus ora, Deus escuta, responde ele, fala que vai ser feliz. Ou seja, tira a mulher dele, como a gente já aprendeu aqui na lição de Ana, que a mulher que naquela época que não tinha filhos, ela era julgada, né? Era sinônimo do sucesso de uma mulher. Ele ia trazer isso e ainda faria um milagre, porque eles eram já de idade avançada, tanto a mulher dele quanto ele. Elas eram de idade avançada e ainda diria que ele ainda trouxe uma boa nova dizendo que ia trazer alegria porque eles seriam grandes, que João Batista seria grande. E uma das coisas, falando que tem versões que falam, e aqui também tem no versículo, diz que João Batista já tem Espírito Santo desde o seu ventre. Olha isso, que beleza. Já dizer isso, que você saber que o seu filho, a promessa que Deus tem para a sua vida é que seu filho vai ser grande. Seu filho vai converter o povo. Vai ter uma grande missão e ele já tem o Espírito Santo desde a sua barriga da sua mulher. É muito maravilhoso ser isso, saber do Senhor isso. Além de a gente profetizar isso, e o Senhor te dá essa certeza. A missão que você está carregando isso. Ou seja,
Deus não deu essa bênção só para tirar a tristeza daquela mulher. Deus tinha um propósito maior. E um dos propósitos, eu li tudo isso porque o propósito maior que Deus tinha nessa ali é fazer com que João Batista preparasse o povo para a vinda de Jesus. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Porque logo depois, o anjo vai embora, ele teme, ele pergunta, indaga ao anjo. Mas como assim? A gente é velho, não tem como. E o anjo Gabriel fala, já que você duvidou de mim, eu sou vindo de Deus. Ele como sacerdote. Duvidou do anjo, eu vindo de Deus. E você duvidou, você vai ficar mudo até que cumpra a promessa. E realmente, ele saiu. Tanto que, depois que ele saiu do templo, aí acabou, o povo que estava ali fora esperando, falou, nossa, ele demorou muito. Demorou muito, alguma coisa aconteceu ali dentro. Deus se apresentou para ele ali, alguma coisa aconteceu. Ele teve alguma missão, aconteceu alguma coisa ali dentro. E eles ficaram maravilhados. E só que ele ficava assim, ó, porque ele estava mudo. Desde então, ele ficou mudo. Por quê? Porque ele duvidou. Ele duvidou. E quando o anjo, e ali foi e diz que ele foi para casa e ele engravidou. Quando o anjo visita Maria, a gente vê uma diferença. Eu penso assim, eu nunca vi anjo. Não sei se alguém aqui já viu, tive essa experiência. É diferente, não é algo natural, a gente não está acostumado, certo? Imagina se o anjo se apresenta para você, a gente fica com receio. Eu imagino qualquer pessoa que você fica espantada, maravilhada, deve ser uma glória muito grande, né? Então, todo mundo, a princípio, deve temer, né? Deve falar assim, meu Deus, o que é isso? Porque não é algo natural, né? As coisas de Deus é algo sobrenatural. E é o mesmo anjo que se apresenta a Zacarias, que é o anjo Gabriel, se apresenta a Maria. E fala, você é agraciada. Você é bem-aventurada entre as mulheres. Deus escolheu ela. Entre todas as mulheres, você é agraciada. Eu vim da parte de Deus. Mas não tema. Antes de ela pensar em temer, não tema. Eu vim da parte de Deus. E vim trazer umas boas novas a você. Você vai trazer o Filho de Deus. Você vai engravidar, vai trazer o Filho de Deus. Não temas. Mas eu não tenho um homem, a poça de homem, né? Ela era virgem. Como vai ser isso? Aí ele fala, o poder do Altíssimo te encobrirá. Você está cheio do Espírito Santo. E ela fala o quê? Sim, Senhor. Aqui é a tua serva. Faz de mim o que tu queres. A diferença, a gente já vê a postura. Por quê? O mesmo anjo visita, basicamente a mesma profecia, porque é milagre do mesmo jeito. Isabel era estéril. Ela não era estéril. Isabel era já idosa, já era de idade avançada. Maria já era bem nova. Ninguém fala que Maria era estéril, não. Mas ela tinha uma virgindade. A gente sabe muito bem que a maneira certa de como que vem o filho. Ela era virgem, ou seja, temos 2 milagres aqui. A diferença de Maria é que Maria reconheceu a voz do Senhor, reconheceu a parte que vinha de Deus e tomou o propósito. O propósito é esse? O propósito é esse? Se incumbiu de serva. Então, mesmo aqui, por esse propósito, o mesmo anjo... Pode falar. Paz, irmãos, vou dar uma surtada aqui na palavra, tá? Vou fazer aqui minhas observações. É muito bom você ter trazido a história antes do anjo falar com Maria, né? Porque isso é um complemento, né? Um complemento que foi tudo meio que assim, junto, num mesmo propósito. Num mesmo propósito. O que tem de interessante nisso aí? O anjo falou com o marido. Ok, ele é o chefe, ele é o cabeça. Isabel é casada, vamos nos reportar ao homem da casa. Ótimo. A gente vê que é um sacerdote que ele vive a palavra do Senhor. Só que ele esqueceu a promessa lá atrás do povo de Deus, né? Que é assim, que foi assim também, né? Como é que se criou o povo de Deus? Através de um casal que não podia ter filho e teve, né? E tão forte na palavra, tão conhecedor da palavra, e na hora que o anjo chegou, ele só teve medo. Ele não se reportou àquela história,
a fé que ele professava. Ele nem lembrou como é que se criou o povo de Deus. Através de uma impossibilidade de se criar uma família, né? Estava acontecendo com ele. Outra coisa que eu fiquei pensando aqui também, quando o anjo fala com Maria, anjo fala com quem vai gerir aquela criança, quem vai gestar, gerir não, quem vai gestar aquela criança. Quando fala com Zacarias, é a esposa dele. Está entendendo? Eu acho que, fico pensando assim, a Maria recebeu diretamente a notícia. Isabel engravidou. Porque, pelo menos aqui, o anjo não falou com Isabel, só falou com o marido. Como é que é importante a gente tratar a coisa assim, né? Mesmo assim, às vezes a gente pode esquecer, titubear, não entender, está tão fechado, vivendo tão aquilo, que esquece o resto todo. E mais interessante ainda, ele estava orando e o Senhor ouviu as suas orações. E ele próprio teve dúvida. Ele estava orando, estava pedindo. Noemi fala muito isso, né? É orar, mas acreditando, né? Não adianta ficar orando. E a gente para na impossibilidade, porque eles eram idosos já, né? Pensou mais no que da velhice do que na promessa. Exato, exato. Era só uma observação que eu queria colocar aqui a respeito de como a gente recebe o que Deus quer falar conosco. De que maneira a gente espera que Deus fale conosco? Existe uma fórmula? Não. Mas a gente tem que estar buscando. Porque Deus está sempre se comunicando. A gente é que às vezes não entende. Às vezes é que a gente pensa que está realmente buscando e nem sempre está. Ou então a gente se deixa levar por isso aqui, ó, pelo que a gente vê. E a fé enfraquece. E aí, pronto. Emudeceu 6 meses. 6 meses não, né? 9 meses que ele emudeceu. Quem vai falar primeiro? Então, eu estou aqui maravilhada da maneira que a Raquel colocou aqui, que eu nunca tinha pensado na diferença de fé entre Zacarias e Maria, né? Eu fiquei assim maravilhada, porque às vezes a gente lê, né? E na hora assim que vem e abre. E como ele era um sacerdote, uma pessoa importante, né? Que falava com Deus e tudo, né? Não acreditou. E ela, uma adolescente, uma criança praticamente naquela época, né? Então, assim, eu fiquei maravilhada, né? Que cada um tem um tipo de fé. E como aquele homem não teve fé e como ela teve fé. E outra coisa, tem que ter muita fé mesmo, porque não ter marido e ficar grávida, ela não pensou nas consequências. É crer muito em Deus. Eu fiquei assim muito maravilhada. É o que eu falei. Tinha 2 milagres, 2 impossíveis. E no final Mas diz ela que creu, né? E ele não. que para Deus nada é impossível, né? E a gente pode entender também uma coisa muito interessante. A nossa igreja está falando sobre unidade, certo? E aqui Deus trabalha nesse momento. Aqui Maria, das suas maiores virtudes, é ela de servir. Prontamente ela falou para o anjo: estou aqui. Graça que te dou por ser serva. Mulher aventurada eu sou. Pela humilde, galera, você se colocou como serva. Deixa eu ver aqui o versículo para falar certinho. Foi isso que o Senhor me fez eu completar. Mas para acabar com a minha... Ah, não, essa não. De Maria. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Ela creu, ela escutou, ela creu, entendeu aquilo e se colocou à disposição. Ela não sabia quando, nem como, nem onde. Não sabia nada. Uma coisa interessante é que o anjo revela para ela que a parenta dela, que diz que é prima dela, Isabel, estava grávida. O que ela fez? No versículo 30, diz que naqueles dias Maria foi na casa de Isabel. Eu pensei, cara, se Deus falou que vai fazer comigo, que eu sou virgem, não sei como vai ser isso, mas se Ele falou que a minha prima está grávida e ela já é idosa, vou lá ver isso. Maria foi.
O interessante aqui, que mais me maravilhou, é que o anjo não fala para Maria ir lá. O anjo não fala para Maria. Maria foi. Não sei o que desejou ela ir. Não sei. O que impulsou ela. Ela foi. E aqui eu vejo outra maneira de servir Maria. Porque pensa, quando ela chegou lá, Isabel já tinha 6 meses. Eu não fiquei grávida ainda. Em nome de Jesus eu vou ficar. Mas em 6 meses, como que é? É o último trimestre. Pensa agora uma idosa. No último trimestre, como que deve ser? Pensa aí, reflete aí. Como que deve ser? O último trimestre de gestação. Maria foi lá. Maria ficou 3 meses. Mais na frente diz que Maria ficou 3 meses com Isabel. O que Maria foi fazer? Servir. Ou seja, a gente tem que entender que tem várias maneiras de servir a Deus. Uma, se colocar à disposição de Deus para servir, fazer o que Ele quer. E a outra é servir pessoas. Pode, amor. O microfone ali. Eu posso concluir rapidinho meu raciocínio? É servir pessoas. O que a gente aprende? Servir pessoas é o quê? Servir a Deus. Quando a palavra de Deus diz que tivesse fome e você deu de comer, está servindo aos meus pequeninos, está servindo a mim. Então, servir pessoas está servindo a Deus. Outra maneira de servir. Quando nós temos um ministério, participa de ministério, quem não participa também tem várias maneiras de servir a Deus. Participar de ministério da casa de Deus é importante porque agrega na congregação. Abençoa, a gente amplia e a gente ajuda muito mais pessoas. Mas servir a Deus tem muitas formas de servir a Deus. A importância é servir, é se colocar à disposição, seja do que Deus quer e seja das pessoas. E o muito interessante é que Deus trabalha na unidade. Como ela mesmo começou a falar, o propósito. Começou o mesmo anjo falando, a mesma história, mesma história mais ou menos, mas cada um recebeu de uma outra maneira, mas o propósito estava ali. Às vezes Deus tem um negócio, Deus tem uma liderança, Deus ordena aí uma coisa na gente, a gente não sabe por quê. Mas se você parar para pensar, é o mesmo propósito. Porque João Batista, a palavra de Deus diz que ele veio antes preparar um povo para a vinda de Jesus. Preparou o povo para a vinda de Jesus. E Jesus veio. E é o mesmo propósito. E quando Deus fala, quando para mim trabalha de unidade, é que ela foi ali. Mas pensa, Maria foi servir. Ali, ajudou também a Isabel, se colocou ali. Mas pensa o quanto Isabel acrescentou nela também. Quanto Isabel, tipo assim, ela já era uma menina, não sabia o que estava vivendo. E quanta troca. No início é assim mesmo, vinjou, hein? Fica assim, você calma, é assim mesmo. Imagina quanta de troca teve ali. E a gente aprende que o mundo hoje, Satanás tem dado uma liderança nesse mundo, dizendo sobre a gente se isolar, para a gente se excluir. Depressão, ansiedade, tudo é para a gente se isolar. Mas Deus quer que a gente nos una a pessoa, ande no mesmo propósito, porque sabemos que andando junto a gente chega mais longe, andando junto a gente cumpre a promessa. Porque pensa, por mais que Maria creu, você acha que ela não pensou, meu Deus, como que vai ser isso? Caramba, tu acha que ela não temeu? Mas quando a gente anda em unidade, em propósito maior, e a gente entender que o que Deus faz hoje, às vezes é um propósito muito maior, lá na frente. Deus tirou o estéreo de Isabel, não só apenas porque Ele queria. Deus fez esse estardalhaço para tirar a virgindade. Não tirar a virgindade, mas trazer, apropriar de uma virgem, para conceder o Espírito Santo sobre ela, porque Ele sabia o Messias que vinha lá na frente. Um propósito era muito maior. E quando a gente anda junto, a gente entende melhor. Porque tu está passando por uma coisa, eu também estou passando. A gente vamos embora junto. Entendeu? Pode falar. Paz. Você falou aí, né, como está na palavra, que o anjo vem e fala com ela, e ela fala, eis aqui a serva do Senhor, né? E como você bem mesmo falou, ela não sabia como ia acontecer, né, o que seria vir, e era extremamente nova, né? E aí, de contraponto, no mesmo capítulo, fala de Zacarias, que estava servindo dentro do templo, né, que era o sacerdote do Senhor, e aí o anjo vem para falar diretamente com ele, e ele duvida, né? Então, assim, o nosso tempo de igreja, o nosso tempo de caminhada não determina a nossa fé.
A fé dela, a obediência dela foi muito maior do que a de Zacarias, tanto que ele pagou um preço por isso, né? Ela roubou a minha fala. Ela está se apropriando do que é meu. Eu vou patentear. Então, eu ia dizer exatamente sobre isso. É o costume. Zacarias estava acostumado a fazer aquilo e ele fazia aquilo mecanicamente. Ele sabia que ele tinha que fazer aquilo, ele servia no templo, mas ele servia no templo, ele não servia fora do templo. A espiritualidade dele era dentro daquela situação. Quando ele saía daquela porta para fora, parecia que as outras coisas não aconteciam. Então, é exatamente o que a Patrícia E assim, falou. como ela mesmo se ligou do que eu estava falando, não é só isso. A gente ora para uma coisa por muito tempo e a gente acha que não vai acontecer, porque aqui diz que Deus escutou a sua oração. Como aí? Tu está orando por um milagre para Deus fazer, e quando Deus vai, não vai fazer não, já estou idoso mesmo, já estou na velhice, já está de idade, não vai acontecer. Quando Deus vai, tu nem lembra. Porque fala aqui, Deus ouviu a sua oração. Ou seja, não só pelos costumes, não só, mas tipo assim, está disperso. Porque o milagre do outro a gente está acostumado a viver. A gente anda ao lado do milagre do outro, mas o nosso milagre a gente não vive. E nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Exatamente. E para continuar, aí Maria foi lá, foi para Isabel e chegou lá. O interessante é que diz assim, no versículo 41 diz: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Vocês lembram que a revelação, quando o anjo fala para Zacarias, que desde o ventre da sua mãe, o Espírito Santo já estava na sua barriga. Ou seja, ele já profetizou e já declarou, ó, no ventre, o seu filho já vai estar cheio do Espírito Santo. Tanto que quando Maria chega, ela fala, a criança, o menino já está estremecendo e ela tomou o pelo cheio do Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que estava no ventre de João, no ventre dela, que era João, tomou ela. E ela diz assim, ó, em versículo 42, Lucas 1. E exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz de saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Ela, cheia do Espírito Santo, ela exalta o Senhor e abençoa, profetiza sobre ela aquilo ali. Por isso que eu falo que a unidade é uma troca. Do mesmo jeito que a Maria foi ali, está ali com ela para ver, para poder ser. E Maria ficou 3 meses lá. Ela também, o quanto deve ter agregado pela sua experiência, sua idade avançada na vida de Maria, que era tão nova. Né? E o Espírito Santo se revelou ali e falou, bem-aventurada entre as mulheres. Eu não sei exatamente o que Deus viu em Maria para dar, porque Maria, mas um dos primeiros versículos diz que bem-aventurada é você entre as mulheres. A gente já viu, no mínimo, que Deus sabia que ela ia ser serva. No mínimo, falou, não, ela sair vai aceitar. No mínimo, Deus conhecia o coração. Porque, na minha concepção do que eu tenho visto aqui, uma das primeiras coisas que a gente precisa é conhecer o Senhor. Conhecer a voz de Deus. Conhecer quem Deus é. Conhecer quando Deus fala. Por quê? Porque Zacarias duvidou do anjo. Mas Maria, na mesma hora, igual quando quem não estava aqui antes, eu falei isso, né? Para quem nunca teve experiência com anjo, eu nunca tive. Mas se um anjo aparecer para mim, deve ser algo assim, meu Deus! Que isso? Porque não é algo natural, gente. Não é algo que a gente não está acostumado a ver. Deve ser algo assim, caraca, que isso? Então, a primeira reação de qualquer pessoa é temer. Mas, na mesma hora, ela escuta e ela fala, aqui estou sua serva, faz de mim. Então, ela sabia que era Deus falando através do anjo. Então, nós precisamos conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor, conhecer a sua voz, conhecer quem Deus é, conhecer como Ele fala, a maneira como Ele fala, porque Deus fala de diversas maneiras, igual como a diácono Elizabeth falou. Deus trabalha de uma maneira, não tem um manual de como Deus fala. Cada um Deus fala com uma forma e maneira diferente, em tempos diferentes. Então, nós precisamos, isso é uma das minhas mais virtudes que me choca de Maria. Além de ela servir, ela também reconheceu, ela não duvidou. Tanto que a Isabel, cheia do Espírito Santo, ela fala,
bem-aventurada a que creu. Ou seja, testificamos que ela creu. Ou seja, aqui não fala que ela duvidou, que ela creu. E serão cumpridas as palavras que forem ditas da parte do Senhor. Ou seja, porque você creu, vai se cumprir. Não só por isso que Deus cumpre, independente de qualquer coisa, né? Mas creu. E aí, voltando agora para a lição, eu tenho uma maneira assim, diferente de guiar, né? E eu pensei em várias coisas das virtudes de Maria. Vários conceitos. E antes de eu ler, eu já vou falar para vocês várias coisas. Que eu falei agora, servir. Servir não só a Deus, se colocar à disposição do Senhor do que o Senhor quer para a nossa vida, mas servir pessoas, como eu mesmo mencionei, né? Servir pessoas também é servir a Deus. Ou seja, a gente está disposta a servir de todas as formas. Não só servir de uma maneira, porque às vezes a gente tem uma área na nossa vida, só quero fazer desse jeito aqui. Só aqui que eu vou, do outro lado daqui eu não vou, não. Eu sou ótima, por exemplo, meu ministério, no caso, né? Sou do Ministério de Louvor, eu canto isso aqui. Mas se for para ir lá no orfanato, eu não vou, não. Não conte comigo, Marcele. Não, isso não é para mim, não. Eu sei que nós temos dons, né? Todo mundo entende isso? Nós temos dons e Deus nos aperfeiçoa e acredito que, sim, Deus chamou cada um para alguma coisa. Mas Deus nos chamou para servir. Servir em qualquer lugar, em qualquer maneira, em qualquer tempo, né? Outra virtude é que, do propósito que eu falei, né? A gente entender que estamos no mesmo propósito, andar com pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, parar de dispersar, porque muitas das vezes quem está do nosso lado não entende o que a gente está vivendo. A palavra foi liberada sobre mim. Muitas vezes nem o marido vai entender. A palavra foi sobre mim. Quando a gente anda no mesmo propósito, porque Deus nos apresenta pessoas que estão andando no mesmo propósito que eu. Eu lembro que quando a Marcele falou sobre isso, na aula de semana passada, ela falou sobre isso. Nós precisamos estar alerta a andar com pessoas que falam a mesma língua que a gente, no mesmo propósito. Por quê? Para a gente não se dispersar, não se afastar do Senhor, né? A mesma coisa, para andar em unidade. Deus quer que a gente traga em unidade. Se coloca à disposição para servir, para andar em unidade. Outra coisa, ser humilde. Ser humilde. E outra coisa é crer. Crer. Entrando agora na revista, na parte da introdução, eu vou começar lendo assim. Provavelmente Maria seja o nome feminino mais comum que existe, pois a influência dela daquela jovem Galileia de pequena aldeia de Nazaré se espalhou, apesar da sua graciosa e exclusiva missão de abrigar em seu ventre o Deus encarnado, Jesus Cristo, como exclamou Isabel. Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do Senhor do seu ventre. Grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Ainda que muitos a tornem uma figura idolátrica, o que nem ela, nem os evangelhos, nem lugar algum da Bíblia pretendeste fazê-lo, pelo contrário, ela foi uma grande mulher e de seus muitos ensinamentos estaremos alguma lição. Ou seja, Maria era uma mulher simples, não ela extraordinária, não. Era uma mulher simples, a diferença é que ela resolveu e decidiu crer e aceitar a missão, certo? Agora aqui embaixo, aprendemos com Maria que o louvor genuíno deve engrandecer a Deus. Outra coisa que nós aprendemos que é engrandecer a Deus. Dizer, dar honra a Ele. Em Lucas 1, versículo 46, começa ela fazendo o cântico de Maria, quando ela ainda estava na casa de Isabel. Ali, depois que Isabel dá aquelas palavras, aqui está aqui, logo depois, no versículo 46, tem lá. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora e todas as gerações me considerarão bem-aventurados. E fala mais além, né? Ou seja, se a gente vê aqui no versículo 46 e 47, Maria engrandece ao Senhor. Em nenhum momento ela ficou soberba, teve vaidade de se sentir, nossa, eu sou a mulher que vai levar o Salvador. Não, pelo contrário, ela se coloca na submissão, ela coloca em submissão, ela engrandece ao nome do Senhor, ela dá honra ao Senhor. Não sou eu, mas é Cristo em mim. Cristo em mim. A glória do Senhor. A glória dele. Ela engrandece o nome do Senhor. E aqui no segundo parágrafo aqui, Maria cantou uma preciosa e edificante canção. Na lição, gente.
na qual exaltou elementos fundamentais que devem constar no louvor, entoado a Deus, que são engrandecimento de sua glória e o reconhecimento da necessidade de salvação de todos nós, pecadores, mediante a graça divina. Ou seja, ela nos ensinou aqui que no cântico, quando a gente dá o nosso louvor, adoração a Deus, nós precisamos dar engrandecimento à sua glória, entender a majestade de Deus, o engrandecimento dele, reconhecer que nós somos de salvação, que nós precisamos de salvação. Nós, pecadores, nós precisamos da divindade de Deus, da sua manifestação. Agora vamos para o versículo 3. Versículo 3 não, gente. A lição, capítulo não, número 3, tópico 3. Maria nos aponta a humildade que deve caracterizar os que seguem a Deus. É uma das atribuições que eu mencionei lá. É a humildade. Né? Quem quiser ler para mim, me ajudar, no versículo 38 de Lucas 1, por favor. 1:38. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Mais uma vez, falando do quê? De Maria de servir. Como a gente já conversou sobre do que lemos na Bíblia, sobre o ato de Maria servir. Aqui mostra como servir. Mas a lição ainda entra mais um pouquinho a fundo. Por quê? Diz assim, prontidão ao serviço. Mesmo sendo cientificada de sua gravidez, ou seja, está ciente, Maria demonstrou um coração de serva. E a característica basilar de todos os seguidores de Cristo. Ou seja, gente, nós precisamos ser servos. Isso é uma característica básica. Todos nós temos que ter isso no nosso currículo de Jesus. Somos discípulo, temos que ter prontidão em servir. Vocês entenderam o que é prontidão, gente? Prontidão é imediato, é já. Ou seja, devemos ter característica básica. Todo cristão tem que ser isso. Temos que servir. Sua postura de serviço confirma 4 dos parâmetros bíblicos guardados aos servos de Deus. Quem pode abrir para mim, gente? Deuteronômio 11:13. Eu acho que é completo o versículo. Esse aqui na revista é só... Quem quiser ir abrindo outro, são 4 versículos. E abrindo alguns outros, já adianta. Deuteronômio 11:13. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Continua o 14? Gente, está vendo? É servir com todo o nosso coração. Ou seja, não basta servir, escutar essa disposição de servir a Deus. Precisamos ser de todo o nosso coração. Além da prontidão, precisamos ser de todo o coração. Não basta ser de qualquer maneira. Como a nossa amiga mesmo falou, parecia que Zacarias estava acostumado a fazer aquilo. Ele estava tão acostumado a fazer aquilo que ele não percebeu, ele não... Isso não é particular só de Zacarias, gente. Todos nós acontece isso com a gente. A gente mesmo acontece isso, a gente duvida. Meu Deus, será que é isso mesmo? Será que Deus está falando isso mesmo com a gente? Aqui, ela quer falar, gente. Não, é nosso natural. A gente tem que entender que as coisas de Deus é sobrenatural, gente. Para além do nosso entendimento. Por isso nós temos que estar alinhados com o Espírito. Só para ler o próximo, Salmos 100:2, que eu vou aproveitar e fazer o comentário, né? Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Você está falando com muita propriedade essa questão de que, primeiro, as pessoas acham que vêm aqui para louvar, para ouvir aquela palavra para receber. Já está invertida a situação, né? E quanta gente, é óbvio que a igreja, como a gente fala, né, é o nosso hospital. A gente vem para se curar, a gente vem para se cuidar,
Mas, a partir do momento que você entende o que é ser cristão e caminhar nessa direção, a gente tem que sair da posição do me cuida para cuidar, que muitas vezes não acontece. O tempo todo, sempre tem um grupo muito grande de pessoas nas igrejas querendo ser cuidado e esquece que tem a sua contribuição. E quando eu quero só ser cuidada, eu desvalorizo o que Deus já me entregou a fazer. Porque o que eu tenho que fazer? Cuidar. Vou passar para a Patrícia, que eu acho que ela vai ler depois o próximo, né? Marcos 1:18. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Imediatamente. A primeira frase desse capítulo, ele fala o quê? Prontidão ao serviço. Gente, é imediato. Se a gente servir a Deus é algo sobrenatural, certo? Nós não estamos acostumados, certo? Mas quando a gente conhece a Deus, a gente sabe as coisas de Deus. Então, nós precisamos estar pronto. Porque se a gente pensar um pouquinho, a gente pensa nas nossas limitações e não aceita o que Deus quer, certo? Se a gente pensar que a gente não é capaz, a gente dá 2 passos para trás. Se a gente pensar que, meu Deus, eu não consigo, dá 2 passos para trás. Quando eu falei no início aqui, que quando o diácono Edielson me chamou, eu falei assim, ó, qualquer mulher que você me der aí, eu falo. Mas por quê? Porque eu sabia que seria aprendizado para mim. Não foi vaidade no sentido assim, não, qualquer um eu vou fazer. Não é nisso. É porque eu já comecei a entender que eu preciso fazer o que Deus quer. E quando a gente trabalha, a gente pensa nisso, Deus fala com a gente primeiro, gente. Entendeu? Não é à toa. Deus tem as maneiras dele de trabalhar, sabe? E quando Deus fala, Deus só confirma. É igual eu falei aqui, quando Deus chamou assim, chama Isabel, Samanta, Deus não... Quando Deus faz uma coisa para agora, não é só agora, gente. Deus não quer dar o presente só para agora, porque a gente precisa, não. É para lá na frente. Deus não quis dar a João Batista, não quis fazer esse milagre para Maria, só porque queria alegrar a vida delas e fortalecer a fé dela. Era um propósito maior lá na frente, salvar a mim e a você. Pensa, 2 propósitos unidos. João Batista trouxe aqui, preparou o povo, veio Jesus, trouxe tudo isso. E olha aqui, eu e vocês estamos reunidos falando de Jesus aqui, falando de Maria, aprendendo. O propósito é muito maior e, ó, longe, dá grandes efeitos. Atos 20:19. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Tá vendo? Ou seja, precisamos com humildade e lágrimas. Ou seja, não quer dizer que é fácil, gente. Servir a Deus não é fácil. Há momentos que é com lágrima. Quem lembra a história de Ana, gente? Que a gente aprendeu aqui foi com lágrima. Lágrima não é só lembra, não, com angústia. Angústia na alma. Mas estava lá. Eu queria ressaltar aqui um versículo que me pulou, você já me saltou, que é o 1:38, quando Maria vai falar, eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Não foi segundo a minha palavra, é segundo a tua palavra. E eu olhando para a minha vida, eu sempre gostei de servir na casa do Senhor, mas, como você mesmo já falou, eu sempre falei assim, Senhor, eu quero te servir, eu quero ser usada por ti, mas, Senhor, não me dá microfone na mão, não, eu quero servir nos bastidores. Eu nunca gostei de microfone. Pois é. E quando alguém me dava o microfone, eu não, amada, dá para outro. Traz uma palavra, eu não, amada, eu não tenho capacidade. Quem prega é fulano, eu não. E aqui é segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra, e não segundo a minha vontade, porque nós somos criados nesse mundo é para servir a Ele de acordo com o que Ele quer, e não de acordo com o que eu quero. E, ultimamente, eu tenho orado, Senhor, usa-me, mas segundo o que Tu queres. E eu tenho vivido diante de Deus coisas extraordinárias, porque eu tenho me permitido viver coisas que antes eu falava não.
E agora, Senhor, eu estou com medo, mas eu vou. Porque se o Senhor está chamando, eu vou, eis-me aqui. E graças a Deus, como eu disse, o Senhor tem me permitido crescer como cristã, como uma pessoa de fé por essa experiência. Mas é preciso também se colocar diante dele, se colocar disponível. Porque, igual você falou também dos dons e dos talentos, é para ser usado na casa do Senhor. Mas é para ser usado também como ele quer. Porque nós somos fonte. Não é para a gente, é para passar pela gente e sair. É para transbordar. E quando a gente se coloca na disposição do Senhor, Senhor, use-me, que passe por mim e transborde. Porque Maria, como você falou, muito bem falou, ela serva, olha a simplicidade daquela mulher. Ela poderia se exaltar. Eu estou com Cristo aqui, eu tenho talentos, eu sei pregar, trazendo para os nossos dias. Eu sou diácono, eu sou isso, eu sou aquilo. E nós não somos nada. Passa pela gente para ir para outras pessoas. Somos apenas canal de Deus. Amém. E assim, uma coisa que é interessante também falar é que o ato de servir, como você mesmo falou, da maneira como que Deus quer, da vontade que Deus quer, gente, dói muitas das vezes, igual eu falei aqui, é sofrido, mas Deus honra, gente. Deus honra. Porque por mais que Deus realizou o propósito dele de trazer Jesus, Deus fez, agora ela falou que ela vai ser reconhecida em todos os lugares, em todas as nações, até as gerações e gerações. Você tem noção que hoje, em 2024, dia 20 de outubro, nós estamos falando de Maria? Ou seja, ela é honrada. Por mais que naquela época poderia parecer. E outra coisa, mais uma coisa que a gente pode pensar, é que quando a gente fala que é da maneira que Deus quer, a gente não precisa ajudar Jesus, não. Ajudar Deus, não, gente. Porque Maria falou assim, então, para eu não sair como uma coisa, eu vou casar com José aqui rapidinho. Acho que ela já era casada, né, gente? Eu sabia? Não. Então, era noiva. Então, vou casar com José aqui rapidinho. Se eu sou casada, eu posso não vou ser mais virgem, então, pronto. Ninguém vai me trazer como louca. Podia ajudar Jesus, podia ajudar Deus, né, nessa missão. Mas não, gente, Deus tem propósitos maiores. Por mais que hoje traga a circunstância que Deus te chamou para fazer, seja difícil, seja algo assim, meio turbulento, seja algo inacreditável, quando é assim que a gente vê que é de Jesus mesmo, que é de Deus mesmo, porque as coisas de Deus são inexplicáveis. Marcela, você quer falar? Pode falar. Você falou uma coisa muito importante, né? Servir. O servir não é o que é bom para mim. Muitas vezes, quando Deus manda a gente fazer alguma coisa para alguém, a gente não é recebido por aquela pessoa de uma forma boa. A gente não é bem recebido. A pessoa não tem amor para dar, mas Ele mandou servir. E assim, o que eu tenho aprendido é que tudo que vem de Deus, e Jesus nos ensinou muito bem, ele tem um propósito. Por que o servir? Por que a obediência? Porque tudo isso vai trabalhando em nós e quebrando em nós orgulho e vaidade. Porque o que significa depender? O depender significa eu acreditar naquilo, vamos botar Deus, acreditar em Deus e ter a certeza que sem Ele eu não consigo, sem Ele eu não sou nada. Ah, Marcele, mas eu sei disso. Mas não é saber, é viver. Porque à medida que eu dependo de Deus, Ele vai quebrando tudo que há de ruim em mim, orgulho, vaidade, e aí Ele começa a trabalhar a humildade. A humildade ela não vem simplesmente por eu reconhecer só que eu sou orgulhosa e vaidosa, mas é o processo de eu depender de Deus. Maria, quando ela ficou grávida, que o anjo falou, gente, lindo que a Maria falou, eis-me aqui, faz a tua vontade, estou aqui, tá. Mas olha só, José queria deixar ela. Porque ela era virgem, ele não tinha tido relação com ela. Se a mulher apareceu grávida, ela traiu ele. E aí o anjo apareceu depois para José, explicou tudo e tudo ficou bem. Mas imagina a cabeça dela, imagina a situação. Então, assim, a gente vê o lado bom da história, mas a gente não vê a jornada que Maria percorreu para ser a mulher que a gente fala hoje. Então, assim, gente, não vai ser fácil. Eu costumo dizer que viver não é fácil. Estar aqui não é fácil. Viver para Cristo é 40 milhões de vezes mais difícil, porque a gente vai contra o mundo. A gente desafia todos os dias a lei
que o cientista falou, que todo mundo falou, porque o viver para Deus não existe. Ele faz o que não existe. Ele cria onde não tem possibilidade nenhuma de criar. Como a história de Maria. Gente, como que uma mulher fica grávida? Pelo Espírito Santo. Imagina a cabeça de um homem casado com uma mulher. Não, que o Espírito Santo apareceu, que eu estou grávida. Tá maluca, né? Você me traiu. Então, assim, imagina a cabeça dela, que era uma jovem. Não era ainda uma mulher. Né? Não tinha experiência de vida. Então olha o que ela passou. E aí, ela acreditou, ela confiou, ela dependeu. E aí, através disso, foi trabalhado nela o que? O caráter dela. Por isso que ela serviu. Porque antes de servir, eu tenho que obedecer, eu tenho que acreditar. E aí, para Deus trabalhar na nossa vida, né, tem um processo. E qual é o processo? Se eu não aceito o puxão de orelha da Raquel, se eu não aceito o que ela fala para mim quando eu estou errando, eu não vou aceitar de Deus. Por que isso? Porque a Raquel eu estou vendo. Se eu não aceito, se eu não amo quem eu estou vendo, eu não consigo fazer isso com quem eu não estou vendo. Então, assim, Deus é lindo e todo o processo é lindo, porque Ele trabalha aqui na terra. O servir, ele espelha em Deus quando eu sirvo quem eu estou vendo. Se eu não sirvo quem eu estou vendo, eu não consigo servir a Cristo. Obrigada, Marcele. E assim, como ela mesmo falou sobre a história de José, e como eu falei um pouquinho antes, quando Deus fala com a gente, às vezes nem quem está do nosso lado entende. Por quê? Porque é com você. Às vezes a gente quer compartilhar umas coisas assim, não, vou falar com meu marido, Deus falou assim, isso comigo, não sei o que, não. Aí o marido, como isso? E não é só o marido, qualquer pessoa. Uma mãe, a gente fala com a mãe, Deus falou assim, essa desde vez. Por quê? Porque quando Deus fala com a gente, só a gente entende o porquê daquilo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. No versículo 5, diz que nos dias de Herodes. Só para entender um pouquinho, Herodes era um rei, gente, ali, que era ganancioso, ele não queria estar ali. E ele sabia que já estava anunciado que viria o Messias dos judeus. Ou seja, ele poderia perder o trono. E diz que, tanto que lá, deixa eu ver aqui, que eu anotei, acho que é Mateus 2, diz que ele manda matar. O anjo apresenta para José e fala, José estava nascendo, corre para o Egito. Corre para o Egito, porque Herodes vai matar essas crianças. Tanto que ele dá um decreto, de 2 anos para baixo, pode matar. Por quê? Tempos difíceis, de Herodes. E sabia que Jesus tinha um plano. João Batista e Jesus para vir aqui. Meninos. Então, eram tempos difíceis. Entendeu? Então, às vezes, nós temos que entender que a circunstância nunca é fácil. Quando Deus nos chama para alguma coisa, é sempre algo difícil. Mas porque Ele faz o impossível. Nós temos que crer nisso. Quando a gente eu aprendi uma coisa com o pastor Humberto, que ele sempre falou aqui na igreja, que quando Deus trabalha a gente em fé em nós, Deus não nos tira das circunstâncias. Ele nos acrescenta a fé, nos aprova a fé, mas Ele não nos tira do que nós estamos vivendo. Muitas das vezes nós aprendemos a fé, mas o cenário continua caótico. Continua caótico. Ou seja, nós precisamos ter fé e ver e servir prontamente, imediatamente, ser obediente ao que Deus falou, olhando para o alvo. Porque se olhar as circunstâncias, vamos correr. E no capítulo, eu vou falar junto, gente, nos itens 4 e 5, que eu acho que fala mais ou menos a mesma coisa, porque o item 4 fala sobre obediência e fé. E a gente já falou mais ou menos sobre isso, que é no intento de ser firme, né? Tanto que aqui, como foi, acho que foi Kessia que leu, não sei, acho que foi a Patrícia que falou, que aconteça comigo o que você falou, né? E a Kessia também falou, né? Que a gente fazer da maneira como que Deus quer, né? Ter a obediência e fé naquilo. Aí aqui diz assim, Maria não rejeitou a grande missão que teria com toda a responsabilidade que lhe acarretaria. Pelo contrário, a sua resposta ao anúncio angelical foi firme, apontando a obediência à missão da fé. Na mensagem recebida, que aconteça comigo o que você falou. Ela testificou a Deus. Firme, obediente. Né? Como a gente falou, servir tem que ser com prontidão ao serviço. Né? E já no item 5, aponta a coragem. Né? Porque aqui já fala em outro momento. Né?
No versículo aqui diz, ó, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e a Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Aqui é um outro momento que nós estamos agora. Ou seja, Maria agora já conhece Jesus, já viu muitos milagres, já viu Jesus fazendo as coisas, já sabia quem Deus era, a promessa se cumpriu do que o anjo falou lá. Já sei realmente que meu filho é o homem, enviado do Senhor, é Deus vivo na terra, e viu um monte de coisa, mas ela continuou aqui na coragem. Por quê? Porque naquele tempo, quem andava com Jesus, quando Jesus foi crucificado, quem andava com Jesus, quem dizia que era semelhante, poderia morrer junto com Jesus. E ninguém queria morrer. Uma morte de cruz, gente, era uma morte, assim, a pior coisa que se existia naquela época. E quem é tanto que Pedro negou, porque todo mundo falou, ei, esse aqui parece com ele andava com ele, parece com Jesus. E Pedro negou Jesus. Por quê? É o medo daquela época. Quem andava com Jesus e parecia um semelhante poderia morrer. E elas tiveram coragem, estavam ali, né? Diz assim, ó, junto à cruz estavam a mãe de Jesus. Ela estava ali. Vamos ler um pouquinho. Se alguém puder ler, gente, esse item todo, naquele denso dia. Marido, você pode ler para mim? Eu falei que ia fazer isso com ele, gente. Naquele dia, nos perguntamos onde estavam as multidões, as milhares de pessoas curadas e salvas por Jesus. Diminuamos para centenas de pessoas gratas, onde estavam? Ou as dezenas, cadê elas? Onde estavam um dos cegos que passaram a ver, um dos paralíticos que passaram a enxergar, o Lázaro que ressuscitou? Onde estavam os demais discípulos, além do jovem João? Diante da cruz, com soldados próximos e atentos, apenas os mais corajosos estavam ali. Ou melhor, corajosos, junto a João, aqueles 3 grandes mulheres que traziam em comum seu nome. Com Maria, aprendemos que mais do que títulos, mais do que históricos, mais do que a testosterona, o que se exigia para estar ali era o amor e a coragem. Isto Maria tinha para nos servir de modelo. Então, gente, tá vendo? Um outro tempo. Continua a mesma coisa, igual quando o Pablo falou, que nós precisamos ser perseverantes, né? Continuar tendo acima. Ou seja, ela continuou, desde nova, quando ela aprendeu, ela continuou se servindo e continuou com ato de coragem. Mesmo depois que seu filho tinha morrido, ou seja, aqui indaga, né, na lição. Onde estão aquelas pessoas que Jesus curou? Cadê aquelas multidões que seguiam Jesus? Onde está Lázaro, que ressuscitou? Cadê essas pessoas? Ou seja, porque todo mundo temeu, gente. Era difícil você se associar a Jesus naquela hora, naquele momento. As pessoas corriam do mesmo jeito hoje em dia, hein? Não vamos falar só lá do tempo, não. Hoje em dia também. Quando a gente está no trabalho, que todo mundo está falando uma coisa, a gente é totalmente ao contrário. Os nossos princípios é totalmente ao contrário. E muitas vezes a gente tem que se posicionar, né? Trabalho, amizade. Muitas das vezes a gente tem que se posicionar e andar contra o mundo, como a Marcele também pincelou aqui. A gente está contra a maré, a gente está contra o mundo, né? Você se associar a isso, você dizer que é cristão, dizer que você vem, está debaixo da autoridade de Deus, é difícil, né? E Maria mostrou coragem, ela continuou ali. Pode falar. Espera aí, pronto, foi. Eu trabalho na assistência social. Não sei se vocês sabem que agora, por respeito a todos os gêneros, centenas de gêneros diferentes, existem também maneiras de se direcionar as pessoas. Então, as apresentações são assim: bom dia a todos, todas e todes. Aí, eu falei para assistente social, marxista, como todas, na maior parte, são, que se me obrigar a chamar alguém de todos, vão ter que me demitir. Não tem condições, gente, não dá. Eu respeito, talvez nem entenda por que pessoas querem se relacionar com árvores, ou talvez até entenda, mas, sabe, ter uma relação afetiva com uma árvore, com um animal, com um objeto. Uma hora eu sou uma coisa, outra hora eu sou outra. A gente, como cristão, a gente até entende
que está acontecendo com esse mundo? Mas eu estou neste... É isso que a gente tem que entender. A gente está neste mundo, mas a gente não faz parte desse mundo. Não me peça para cumprimentar ninguém como todes. Porque eu falei, independente da posição da pessoa, o que é que está escrito no documento desta pessoa? Ela é um ele, e eu sou obrigada a chamar o ela de ele? Se no documento está escrito assim, ainda é difícil. E vice-versa. Agora, todos para mim nem existe. Sinto muito. Não vou chamar ninguém de todos. Bom dia a todos. Só complementando aqui o que a Diaconisa Elizabeth falou, não somente todos, mas todos e todas, não existe. O todos já engloba. Às vezes tem pessoas que têm essa mania, bom dia a todos e todas. O todos já engloba, entendeu? Então, muitas vezes a gente está seguindo, esse todos fica muito visível, né? Mas o todos e todas a gente acaba aceitando como eles e elas. E não é eles e elas, todos já englobou. Homem e mulher. Entendeu? E são, às vezes, as coisas que a gente está incutindo no nosso meio. Eu quero tirar umas dúvidas aqui com a nossa professora. Brincadeira. Fica à vontade que eu pergunto para o meu pastor. Brincadeira, só corroborando aqui com o que ela falou no início, sobre um anjo que nunca apareceu, né? A palavra de Deus vai dizer em Mateus 22, acho que 30 ou 33, que nos céus nós seremos como anjos do Senhor, no sentido... né, do homem e a mulher não serão mais maridos e mulheres, né? Nesse sentido, serão como os anjos do Senhor. Qual a função dos anjos do Senhor, principalmente na terra? Ser mensageiro, né? E Deus já enviou o seu anjo, que eu creio que seja seu esposo, né? Assim como os irmãos em Cristo, Deus enviou os anjos. Como são os anjos? Os anjos nos advertem dos perigos, os anjos nos aconselham, mas os anjos também nos repreendem. Os anjos nos ensinam o caminho a seguir. Quando Deus enviou os anjos lá para Ló, lá para a família, né, que a cidade ia ser destruída, a mulher não deu ouvido aos anjos, porque ela ficou presa àquela cidade. Muitas das vezes, Deus envia anjos ao nosso redor para nos dar conselho e a gente, poxa, eu não quero ser exortado. Acha que o anjo só vai nos dar revelação boa. Porta de emprego, saúde, paz. Não, às vezes o anjo ele vem para nos exortar. E é isso que a gente é servir a Cristo. É se a gente vai estar apto a ouvir realmente a voz do anjo, quando ele vier aparecer para nós, né, seja nessa parte invisível, como apareceu para Maria, ou como mensageiros ao nosso redor. Como estão nossos ouvidos hoje? Será que é crítico apenas? Né? A gente fala assim, poxa, eu não aceito isso. Eu não aceito. Mas às vezes é de Deus, nos alertando para o que está acontecendo ao nosso redor. Mas cabe a nós termos ouvidos como teve Maria. Amém? A pergunta fica para a próxima aula aí. Qualquer coisa pode perguntar, gente. Ou, no final eu pergunto para o meu pastor. Ou pôr uma mensagem, né? Quem sabe, né? No item 6, gente, para a gente concluir, aqui está dizendo que Maria nos aponta o fato de que devemos congregar, mesmo nos tempos difíceis. Né? O pastor está com o microfone? Ah, tá. Então, quem está com a revista? Quem puder ler esse versículo? Esse aqui, do item 6. Atos 1, 9, do 12 a 14. Lê o versículo. Está bem aqui na revista, esse mesmo daqui da revista. E quando dizia isto? E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a os seus olhos. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, aonde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então, gente, igual está aqui a descrição do item. Maria aponta que devemos congregar mesmo em tempos difíceis. Aqui, Jesus já subiu aos céus. Ou seja, deve ser muito difícil, gente. Uma mãe perdeu um filho. Mas ela nos ensina que nós devemos congregar. Na página 55, né, diz assim, apesar de todo o ambiente persecutório, Maria continuou congregando, orando
os seus irmãos e irmãs de fé, cumprindo a ordem bíblica dada à igreja. Não deixemos de nos congregar como é de costume de alguns. Pelo contrário, façam admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Após a ressurreição, Cristo continuou guiando, né? Tanto que ele fala que vou deixar com vocês o Espírito Santo, né, dando seus ensinamentos. Ele queria que os apóstolos, né, que os seus discípulos continuassem, né? Tanto que tem versículo na Bíblia que fala que nós faremos obras maiores, né? Então, queria que Maria nos mostre que nós precisamos continuar, congregar, estar pertencente à igreja, continuar mostrando para que Jesus não veio aqui nessa terra à toa, gente. Nós precisamos continuar congregando, mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos difíceis, nós precisamos continuar e mostrar as boas novas. Todas as vezes que Jesus faz um milagre, gente, toda vez que Jesus mostra e faz a manifestação na sua vida e na minha vida, é para a gente falar. E muitas das vezes, Deus, e como eu já falei aqui, Deus muitas das vezes não nos livra de passar por momentos difíceis. Pelo contrário, o mundo terá as aflições, mas temos de bom ânimo. Mas nós precisamos continuar a demonstrar a manifestação do Espírito Santo. Porque, por mais que, nesse momento, no caso, né, que por mais que Jesus Cristo tenha ido embora aos céus, Maria não foi ao céu. Aqui mesmo na lição fala isso. Mas Jesus deixou com o poder do Espírito Santo. E ele queria que Maria, tanto Maria como todos os seus discípulos, continuasse, né, tudo aquilo que ele veio. E é isso, só para recapitular, nós precisamos, como Maria nos ensinou, servir, entender o propósito, em prontidão, andar em unidade, ter um coração humilde, crer e continuar congregando mesmo depois em momentos difíceis. É isso, queria agradecer a oportunidade do diácono Edielson, ter nos convidado juntamente com o diácono Mauro e o Rafael, os professores, a diaconisa Beth, também, que são pessoas que estão aqui à disposição, Senhor, de aprender, de nos ensinar. Eu tentei passar um pouquinho que Deus tem falado comigo desde quando Ele me convidou. Ontem, né, antes de ir, eu marquei, você vai estudar lição? Eu falei, já estudei, estou 2 meses estudando, só penso em Maria, tudo que eu falo, tem que ser humilde de coração. Tem que servir, tem que isso. Tudo onde eu falo, não, tem que fazer isso. Não, tem que servir. Não. Isso é muito bom, gente, porque quando Deus fala, quando chama para alguma coisa, Ele fala primeiro com a gente, vai tratando a gente, parece que é tipo assim, para nos testificar, tipo assim, eu falar com propriedade, eu estou vivendo isso, gente. É isso. E amém. Obrigada. Eu tentei acabar na hora, gente. Eu tentei acabar na hora. Bom dia, queridos pais. Amém? Eu tenho, assim, graças a Deus, tido ótimas surpresas nessa lição, nessa revista. Cada semana aqui com vocês, com as irmãs que foram convidadas, que estão sendo convidadas. Tem sido realmente muitas surpresas. Eu gostaria de falar ali, mas todas as vezes que eu pensava em falar alguma coisa, vocês participaram, falavam, irmã Glaucia, roubavam a nossa fala, né, irmã? Então, eu fiquei quieto ali, só ouvindo, só aprendendo. Mas, graças a Deus, tem sido bênção para nós essas experiências que nós temos dividido aqui. E com Maria realmente não é diferente. A Maria, ela não precisa, não pode, na verdade, ser idolatrada, mas ela realmente teve um papel de destaque, né, na nossa vida, na humanidade. Não por ela, mas pelo propósito a qual ela foi submetida. Né? Então, realmente, ela merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, toda a nossa admiração, mas não a nossa adoração. Respeitosamente, a gente entende assim. Tá? Tinha muitas outras coisas para falar, mas a hora já não permite. Né? Graças a Deus, passou rápido, a participação de vocês foi muito importante. Mas o que me chama a atenção, rapidamente, é a nossa vida cristã. Não tem nenhum músico ali na porta, né? A gente pode ficar aqui mais 2 minutinhos. Só o Flávio chegou até agora. A nossa vida cristã, irmãos, toda a nossa vida cristã, independente de quem seja, ela tem 2 fundamentos que eu penso que são muito importantes. Propósito e cooperação. Propósito de Deus para nossas vidas. Todos nós temos um propósito da parte de Deus. Todos nós. Ninguém está fora disso. Todos nós temos propósito. Da nossa parte, cooperação. Lembra da lição de semana passada?
que Mordecai falou lá para... Me ajuda aí. Falou para quem? Para Esther? Para Esther. Né? Quem sabe, se não foi para esta ocasião, né, que você veio até aqui. Não foi isso? E ela, apesar dos temores, das dificuldades todas, se colocou lá dentro do propósito que Deus havia para ela naquele lugar, naquela situação. Com Maria não foi diferente. Eu vou fazer uma pergunta aqui, espero que vocês entendam. Se Maria nega o pedido do anjo, o propósito de Deus deixaria de ser cumprido? Agora, entre propósito e cooperação, tem um percurso aí, tem uma caminhada. Aí é o preço que a gente está falando, né? É o abrir mão, né? É o carregar a cruz, é o negar a si mesmo. Gente, Maria, como vocês muito bem falaram aqui, era uma menina virgem, que nem sequer era casada. Ela aceitou o propósito de conceber do Espírito Santo, o que hoje é muito fácil da gente entender. Mas naquele momento, naquela circunstância, conforme foi falado aqui, era loucura, gente. Loucura para ela, para o marido, para a sociedade. Mas quando nós cooperamos, decidimos cooperar com Deus, aí acontece conforme aconteceu com ela. A pergunta que ela faz, se vocês prestarem atenção, é a mesma pergunta que Zacarias fez. Vocês perceberam isso? Ela chega para o anjo e fala, como se dará isso? E o bacana lá, o Zacarias também não fez a mesma pergunta, só que qual é a diferença de uma pergunta para o outro? Era o que estava no coração, era isso? Ela queria saber, ela creu e queria saber como é que se daria. Ele, ao contrário, ele não creu. Como poderia? Essa era a diferença. Mas quando a gente resolve cooperar com Deus, aí acontece o que aconteceu com Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Irmão, isso é maravilhoso. Isso é tremendo. O propósito de Deus na sua vida será cumprido com a descida do Espírito Santo sobre a sua vida e o poder de Deus te envolvendo. Isso é maravilhoso. Amém? Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por estarmos aqui. Que bom que estamos aqui juntos, fico muito feliz. Né? Eu quero já, depois eu tenho até que, perdão, Beth, eu vou adiantar aqui uma coisa que eu teria que conversar com você, com os demais professores, mas estamos na reta final da nossa lição. Hoje é a 10ª lição, temos mais 2 lições, a 13ª é de revisão. Será no dia 10 de novembro, essa 13ª aula. Nós teremos um bate-papo aqui rápido sobre a revista, sobre a lição. Estarei convidando todas as irmãs que têm participado conosco durante esse período, e nós vamos ter um momento de comunhão, de confraternização, um café lá em cima. Tá? Isso na 13ª lição, daqui a 3 semanas. Tá? Depois a gente vai conversar direitinho, vai tratar sobre esse assunto, mas já fica aqui o convite e fica a convocação aqui para todas aquelas que participaram aqui, que têm participado aqui conosco, nessa lição em especial, a estar conosco. Tá bom, irmãos? Fique de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa manhã. Muito obrigado pela presença de vocês. Saíram de casa cedo, com essa chuva, com esse frio, para estar aqui conosco. Que Deus abençoe cada um rica e abundantemente. Meu Deus, muito obrigado, amado, por essa manhã, na tua casa, na tua presença, aprendendo de ti, da tua palavra. Obrigado a Deus, porque o teu Espírito está em nosso meio e podemos sentir a tua presença. E queremos dizer que estamos felizes por isso, Senhor amado, porque muito mais do que palavras, muito mais do que estudo, muito mais do que preparação, temos, ó Deus, a tua unção sobre nossas vidas. E isso é maravilhoso demais. Muito obrigado por isso, obrigado por mais um dia. Queremos entregar esse dia nas tuas mãos, os cultos que queremos oferecer a ti, que tu tenhas liberdade em nosso meio para fazer conforme a tua vontade. Nos abençoa neste dia, é o que nós pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Deus abençoe, queridos, ricamente.